Se você trabalha com criatividade, com certeza já passou pelo bloqueio criativo. Aquele momento onde você tem que atender alguma demanda, mas está ali debruçado entre seus materiais de trabalho e não consegue desenvolver nenhuma ideia. Eu sei disso porque eu sou ator, pesquisador e professor de teatro e agora eu estou me aventurando entre a criação de conteúdo. Todos trabalhos que demandam criatividade. E é claro que eu já passei por isso diversas vezes. Mas eu conheci um artista e escritor que me fez acabar com essa situação tão desagradável. E nesse vídeo eu vou te passar as lições que eu aprendi com ele para que você acabe com o bloqueio criativo na hora de produzir. Então, eu pesquiso interpretação na faculdade de teatro e no meu TCC eu pesquisei um cara russo muito importante para tudo que a gente entende como atuação até hoje. Esse cara se chama Konstantin Stanislavski. E para isso eu devorei essa trilogia de livros dele, que é composta por a preparação do ator, a construção da personagem e a criação de um papel. E assim, eu acredito que quando uma pessoa é inteligente de verdade, as suas obras acabam indo para além da sua área de conhecimento, e foi exatamente isso que aconteceu com a criação de um papel. Eu refleti bastante durante a leitura e tirei várias lições para pôr um fim no bloqueio criativo. E isso independente da área em que você trabalhe. E são essas lições que eu vou passar para vocês nesse vídeo. E olha, a última vai mudar a forma como você consome as coisas ao seu redor. A primeira é bem óbvia, mas tem gente que não para pensar muito nisso. Que é que você tem que ter um interesse genuíno pelo que você trabalha. E segundo Stanislavski, esse interesse tem que vir desde o início. Ele até faz uma metáfora muito interessante, dizendo que o primeiro contato que o artista tem com esse material que ele vai trabalhar é como se fosse um encontro entre um homem e uma mulher. Ele até traz um adjetivo bem interessante, que ele diz que esse primeiro contato com o material tem um frescor virginal, que traz o entusiasmo e o ardor artístico para o processo criativo. Outros trabalhos mais mecânicos, você até consegue fazer eles sem ter um interesse real por aquilo, mesmo que seja muito doloroso. Então você não tem que aceitar um trabalho somente pela grana que você vai ganhar, mas sim você tem que aceitar um trabalho que você realmente está interessado em produzir. Porque assim, os resultados serão melhores e, consequentemente, o retorno financeiro vai vir também. Agora, se você aceita um trabalho só pela grana, entrega um resultado horrível, aquilo vai pro seu portfólio. E muitas vezes, quando a gente termina de produzir alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é mandar para algum amigo e pedir a opinião dele, não é verdade? Mas é aí que a gente entra no segundo ponto, de que a sua opinião importa. Eu sei que quando a gente cria algo, a gente quer mostrar para os outros, a gente quer a opinião dos outros. Mas isso, na verdade, pode travar a sua criação. Porque quando você quer sempre mostrar o que você está produzindo para outras pessoas, você sempre vai ficar dependendo da opinião de terceiros. E a gente sabe muito bem que opinião e gosto é uma coisa que cada um tem o seu. E aí você vai ficar travado, recebendo feedback de um monte de gente, e não vai saber por qual caminho seguir. Não é que você nunca vai poder mostrar nada do que você está fazendo para outra pessoa. Mas aqui no livro, Stanislavski destaca pra gente a importância de um ator tentar responder as perguntas que surgem no processo criativo. Você tem que botar sua mente para trabalhar sem pedir opinião de outras pessoas ou até de inteligência artificial, como eu sei que muita gente faz. Porque ele diz que esse tipo de coisa pode violentar a sua relação com o papel. Então, voltando ao que eu estava dizendo, não é como se você não pudesse nunca mostrar suas criações para outra pessoa. Mas antes disso, é muito importante que você esteja seguro do trabalho que você está fazendo. Porque assim, o produto já vai estar amadurecido e você vai saber o que você leva em consideração da opinião de outras pessoas. Mas mesmo com tudo isso, é muito complicado, porque às vezes a gente se senta para produzir e as ideias simplesmente não vêm. E aí você não consegue criar nada. Calma, que o Stanislavski fala sobre isso também. Aqui o autor destaca a importância de ritualizar o processo criativo. Ele fala sobre a criação de certa cerimônia na hora de produzir, preparando uma disposição de espírito que estimule os sentimentos artísticos e abra a sua alma, escolhendo muito bem o lugar e a hora em que você vai criar.
Isso me lembra a entrevista de uma atriz que eu vi há um tempo atrás, não consigo lembrar agora o nome dela, mas mais importante do que o nome é o que ela fala nessa entrevista. Ela diz que toda vez que ela vai ler um texto, principalmente quando é pela primeira vez, ela faz toda essa ocasião. Uma meia-luz, acompanhado de um vinho. Mas não tem uma regra para isso, porque você se conhece melhor do que ninguém. Então você vai saber qual a melhor forma de preparar o seu espírito para o seu trabalho criativo. Só que tem uma coisa, quando a gente fala assim, parece que é tudo muito liberal, dionisíaco. Tem um pouco disso mesmo. Só que não tem como você preparar essa cerimônia se você não tem uma rotina pré-estabelecida. Então, através desse tópico, a gente também entende sobre a importância de ter uma rotina, principalmente se você realiza um trabalho criativo autônomo. Porque sem rotina não existe ritual. Mas assim, falando sobre tudo isso, eu fico pensando, caramba, hoje em dia a gente precisa colocar nossa mente, nosso corpo para trabalhar, para conseguir colocar nossa criatividade em jogo. Mas quando a gente era criança, a gente fazia tudo de forma tão natural, nas criações dentro das brincadeiras, nas histórias que a gente inventava. Mas isso tem uma explicação muito simples e que pode ajudar a gente hoje em dia, que é o fato de que para trabalhar com criatividade, a gente tem que deixar a nossa intelectualidade um pouco de lado. Isso não significa que a gente vai excluir a racionalidade e a técnica. Mas é porque quando a gente vai realizar um trabalho criativo, usando apenas a nossa racionalidade, ele esfria o nosso impulso artístico, além de acabar com o nosso entusiasmo. Até porque o que cria é o nosso sentimento e não a razão. Eu vou usar um exemplo bem doido de como isso é verdade usando It, a Coisa. É um clássico do terror, escrito pelo Stephen King. E esse livro dos anos 80, que se tornou um clássico, que deu origem a filmes e agora até uma série da HBO, foi escrito quando o autor estava totalmente louco de álcool e drogas. Não tô dizendo aqui que a gente vai ter que ficar louco para criar alguma coisa. Mas é uma forma da gente pensar que se ele estava tão doido assim, a racionalidade dele estava zero. E mesmo assim, ele conseguiu criar uma das obras mais influentes do terror até hoje. Agora, por último, eu vou falar algo para você que é essencial para todo mundo que trabalha com criatividade. Não é algo que está exatamente escrito ali no livro, mas permeia tudo que a gente falou até agora, que é a importância de você desenvolver um repertório. E quando eu digo para você desenvolver um repertório, eu não estou dizendo para você consumir só coisas da sua área, mas de tudo, artes visuais, cinema, literatura, música. É consumir o que está ao seu alcance, mas também se permitir sair da sua bolha um pouquinho. Não se limite só a livros técnicos e vídeos de desenvolvimento pessoal. Pode até me achar doido com isso que eu vou falar agora, mas consome até o que é ruim também, porque a gente só sabe o que é bom e por que é bom quando a gente entende o que é ruim. Quanto mais repertório, mais referências você tem. E mais fluida fica a sua criação. Até porque originalidade é história pra boi dormir. Tudo que você acha que é original, na verdade, é só uma junção de todas as referências que aquela pessoa possui. Você quer uma prova disso? Olha esse livro aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Clássico da literatura brasileira, que grande parte das pessoas valoriza muito a sua escrita extremamente original. Então, guarda isso aí na sua cabeça. Porque, na verdade, ele foi inspirado nesse livro aqui, Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Mast. E essa informação que você acabou de descobrir não desvaloriza em nada a obra do Machado de Assis. Só mostra pra gente que até quem a gente acha que é extremamente inteligente e original, cria baseado em outras coisas pré-existentes. Essas foram só algumas lições sobre criatividade que eu aprendi com Konstantin Stanislavski. Na verdade, ele também traz em outros livros uns exercícios bem legais para a gente trabalhar esse nosso lado criativo. Só que isso é assunto para outro vídeo que, se vocês quiserem, eu posso fazer. Então já se inscreve no canal para você não perder quando esse vídeo for lançado.